começou mais um Entendo Nada, é o número 89, e o tema de hoje é Eu Venci a Covid. Olha só, mais um com esse tema aí, Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que venceu esse ano mais que o Vasco da Gama, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você ouvinte do Entendo Nada Podcast, porque aqui é mídia streaming, você ouve onde, como e quando quiser. Olha, em outros tempos, isso seria uma mentira, Luigi, eu ter vencido mais que o Vasco, mas ultimamente não é grande coisa não, viu? Não é grande coisa não, vencer mais que o Vasco, eu acho que até o time da minha rua, aqui na cidade de Tiradentes, está ganhando mais que o Vasco ultimamente. Bom, você falou aí que a gente vai falar do tema Vitória sobre a Covid, eu venci a Covid. Essa ideia eu quero dizer aqui que foi do Luiz, num bate-papo que a gente estava tendo via telefone. Inclusive a gente não se vê há muito tempo pessoalmente, também por conta da Covid, da pandemia. E eu achei a ideia sensacional, porque a gente tinha feito alguns programas falando de ciência, abordando a questão das vacinas, abordando o início da pandemia e o desenvolvimento dela. E nós ao mesmo tempo estávamos convivendo com a perda de amigos e familiares. E aí o Luiz veio com essa ideia e foi legal porque estava na hora de virar a chave. E virar a chave não significa esquecer a pandemia, nem quando ela estava no auge, nem agora que está se encaminhando para o fim, pelo menos é o que a gente espera, e nem menosprezar o que estava acontecendo. E o que está acontecendo hoje é que a gente bateu a marca de 600 mil mortos. Mas também mostrar o outro lado, o lado da vitória. Porque em meio de tudo que estava acontecendo, tem acontecido, tem vitória no horizonte, tem coisa boa acontecendo, tem histórias bonitas para serem contadas. Então a gente criou esse espaço com a sugestão do Luiz para dar palco, para dar holofote, para dar publicidade a grandes histórias. Porque hoje, no Brasil atual, as grandes histórias não estão acontecendo nos livros, nem nos podcasts, nem nos vídeos da internet, nem na televisão. Estão acontecendo nas casas das pessoas. Então a ideia dessa série é dar vazão, dar holofote, dar publicidade a essas grandes histórias. Certo, Luiz? Certo. Eu queria poder dizer que o São Paulo está vencendo mais do que eu e o Flávio também, mas também tá difícil. Então, a gente deixar... Não tá. Melhor deixar pra lá, melhor não pensar muito nisso. Melhor mudar de assunto. Não, vamos falar de futebol. Aliás, a gente não tem falado muito de futebol e... melhor assim. Tá sendo bem conveniente pra gente. Tá sendo muito conveniente. Mas, olha, falando sério, primeiro eu queria falar do Paulo Arnaldo Lima, que eu acabei não mandando um salve pra ele. Eu tinha lembrado de mandar um salve pra ele na hora dos salves e não mandei. E por que eu tô falando? Porque ele foi o primeiro com este tema. A gente entrevistou, ele que é jornalista, é amigo do Flávio e tal. Contou uma história, assim, muito bonita de superação. Ele passou pela Covid também, passou por poucas e boas, né? E eu lembro que nesse episódio foi o primeiro episódio que a gente gravou depois que a gente soube que a Mariana faleceu, né? E quando eu pensei em fazer isso daí, eu pensei na Mariana. Eu pensei, a Mariana vai sair disso e ela vai ser uma entrevista, vai falar aqui pra gente. E infelizmente ela faleceu, né? Então a gente até fala nesse episódio do Paulo Arnaldo Lima, a gente começa fazendo uma homenagem a ela e depois a gente grava, né? Continua fazendo a gravação e tal. Então, um salve pro Paulo Arnaldo Lima e acho que essa entrevista, o Flávio infelizmente ele não conseguiu chegar, ele estava no trabalho, não teve como ele chegar a tempo. É uma entrevista assim tão de superação, de esperança, porque não envolve só uma pessoa que venceu a Covid, envolve duas pessoas que venceram a Covid, porque ela estava grávida e ela venceu a Covid e o filho dela também venceu. E vocês vão ouvir ela falando aí, vocês vão ouvir. Muita gente fala que ela é um milagre. Não, ela não é um milagre, ela é uns 10. Porque a história que ela contou, tudo que aconteceu, e o marido dela ali também ajudando a contar, porque ele ficou lá de fora e ficou observando tudo que aconteceu, né? É uma história assim. Eu tô pra te dizer que talvez seja o episódio mais marcante que eu já fiz aqui no Entendo Nada. E olha que foram vários, hein? Tivemos muitos episódios aqui. Mas eu acho que é o mais marcante, assim. Então, vocês vão ouvir. Vocês vão gostar, vocês vão se emocionar. Eu tive que segurar muitas vezes ali, bebendo uma água, segurando, porque se eu começasse a chorar ali ia acabar o programa, né? Porque eu não ia falar mais, então eu tive que segurar muitas vezes.
E eu tenho certeza que muita gente vai se emocionar nesse episódio aí. Mas é isso. Vamos lá, vamos começar. Lia e Júnior, é com vocês. Bom, eu, na minha eterna redundância aqui, vou dizer que nossos ouvintes já ouviram a introdução, então vamos agora para a entrevista de fato, né? E vou começar com aquela clássica pergunta, aquela pergunta que todos os nossos ouvintes dizem ser a mais difícil. E essa pergunta hoje vai para duas pessoas, não vai para uma pessoa só, vai para duas pessoas. Lia e Júnior, quem são vocês e o que vocês fazem? Eu sou a Eliana de Oliveira Corrêa, tenho 29 anos, daqui a alguns dias eu faço 30 anos, né? A gente tem um filho, 2 filhos no caso, um filho de 4 anos e o outro agora, o Gael, com 2 meses. Eu sou assistente financeiro numa organização aqui em Indaiatuba. Eu nasci em São Paulo, moro aqui há 20 anos. O Júnior nasceu, né, aqui em Indaiatuba. A gente se conheceu na escola, a gente tá junto aí há 14 anos. Legal. E basicamente é isso. O Júnior vai falar o que ele faz agora e o nome dele certinho. Oi, eu sou o Júnior, né? Meu nome é Claudinei da Silva Antônio Júnior. Tenho 29 anos, sou ferramenteiro, atleta, treino jiu-jitsu. Já treinei com uma intensidade maior, né? Agora só por hobby mesmo. E é isso aí. Boa. Oi. Vamos ao papo aqui, ao que trouxe você até aqui a gente, né, Lia? Conta pra gente, o que aconteceu? O que houve de fato? Você ficou 2 meses praticamente internada, né? Basicamente foi isso. Foram quase 2 meses. Foi assim. Até o dia de fato da contaminação, né, do positivo, o Júnior se passou mal uns dias antes, foi no hospital, o médico suspeitou de dengue. Não quis fazer o exame de Covid, acho que é dengue. Tá, aí no outro dia não tava legal, foi de novo, aí sim fez o exame. Aí na hora que o resultado dele saiu positivo, aí a gente, eu já tava gestante, né? Então, ele testou positivo na quarta, eu marquei o meu exame na quinta-feira. Na quinta-feira de manhã eu fiz o de farmácia, mas PCR e tal. Ele deu positivo. Aí, poxa, e agora? Grávida, Covid. A gente chegou em casa, eu cheguei em casa já super tranquila. Falei, tô positivo, tudo, mas graças a Deus, assim, a gente é saudável. Eu também pratiquei jiu-jitsu por um tempo, depois parei, mas sempre tava ali na academia, de uma caminhada e tal. E como aquele tempo que eu testei positivo tava bem difícil, o Covid, assim, tava em alta, né, a pandemia, então não tava indo em academia, nada, mas, né, se mantendo saudável conforme dava. E aí, liguei pro meu GO, conversei com ele falou, me passou alguns medicamentos e tal, e falou, qualquer coisinha que você sentir diferente, procura uma unidade de pronto atendimento. Ok, aí na quinta-feira fiquei bem até, fiz as coisas de casa normal, me afastei do trabalho, e na sexta-feira à noite eu comecei a me sentir um pouco mal, a noite toda foi uma noite bem difícil. No sábado, 22 de maio, eu acordei e falei, Júnior, preciso ir pro hospital, né? Aí ele falou assim, tá com falta de ar? Eu falei, não tô me sentindo bem, já tava assim com uma certa dificuldade para respirar e tal, uma dor imensa no corpo, um mal-estar, sabe? Aí, vamos pro hospital. Cheguei no hospital,
Eles fizeram todos os procedimentos que tava fazendo. E aí, você tá grávida? Eu tô grávida, tal. Internou. Aí fiquei internada uma semana. No sábado eu comecei a passar mal mesmo. Eu lembro assim que até eu fui pra UTI, mandei mensagem para alguns amigos, né, uma amiga minha, falei, tô indo pra UTI, mas tá tudo bem e tal. Tava conversando com a minha mãe, pedindo pra minha mãe orar bastante por mim, pra mim sair de lá logo e tal. E fui pra UTI. E tô lá na UTI no sábado, foi dando um horário lá. Eles pegaram e ligaram pro Júnior ir pra lá, né? Eu tava ficando com você, né? Durante a semana. Durante a semana. 7 às 7. Durante a semana ele ficava comigo, né? No quarto, né? Que eu ainda tava no quarto, né? E aí eu fui encaminhada pra UTI, aí, tipo... acharam que eu tava com uma ansiedade, sabe? Eu sentia aquela ansiedade, eu não sentia, assim, que era o vírus que tava... Sim, eu imagino. Eu imagino. Tava precisando de alguém ali pra poder ficar forte, sabe? E aí ele chamou ele, porque nesse momento ele não tava comigo. Aí ele foi lá, tal. Aí eu comecei a me sentir um pouco mais mal ainda, né? Comecei a ficar mais, assim, aquela falta de ar, aquela coisa ruim, saturação sempre baixando. E a saturação, né, não podia baixar tanto por causa do bebê. E aí a única coisa que eu lembro até agora foi quando o médico veio, falou pra mim ficar calma, pra mim ficar tranquila, que tudo ia dar certo. Aí ele pegou e chamou o Júnior pra fora ali da UTI, da sala que a gente tava, pra conversar com ele. Aí na hora que o Júnior entrou de volta, eu olhei pra ele e falei assim, eu vou ser entubada, né? Aí ele ficou olhando assim pra mim, aí eu falei, deixa eu mandar uma mensagem pra minha mãe. Aí ele falou assim, manda. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, que eu pedia pra ela orar muito por mim, e que até ela nem sabe dessa mensagem porque o Júnior enviou. Eu falava pra ela, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou saber que a senhora pediu, né? Só de falar, já começa a chorar. Sim, eu imagino. Até eu tô ouvindo aqui e tô segurando já. Vai continuar. Aí ele não enviou pra ela a mensagem, ele, né, não enviou a mensagem. E aí, a partir daí, eu não lembro mais de nada, assim, né? Eu apaguei e aí ficou a parte da intubação, que aí ele vai falar melhor agora, tudo que... É melhor ele falar do que eu falar o que eu ouvi, né? Porque quem passou mais na pele foi ele. Deixa eu fazer só algumas perguntas aqui antes. GO é ginecologista, é isso? GO? Ginecologista, isso. Ginecologista, tá, legal. É bom a gente colocar. E foi em maio isso, agora de 2021. Foi em maio de 2021. Maio de 2021. É estranho o doutor achar que era dengue, não Covid, né? Porque maio de 2021 a coisa tava no alto, total. Porque assim, na verdade, o Júnior ficou com sintomas leves, né? Ele teve sintomas leves. Tanto que quando ele começou a sentir alguma coisa, ele ficou isolado no quarto do nosso filho, né? Que até aí o Gael não tinha nascido ainda, então o quarto era só do Bernardo. E aí ele ficou isolado lá. Só que, não tem como, né? Eu fazer almoço, fazer janta, levar pra ele. Não tem. E no mesmo ambiente, tem que usar o banheiro, né? Não tem como. Não tem como mesmo. E, bom, eu vou passar pro Júnior. Mas, Júnior, quando você ficou internada, você, Júnior, já tinha passado os dias já? Ou ainda você tava naquela semana que poderia estar com Covid? Então, na verdade... Eu tava no final, tava na segunda semana, né? Na segunda semana já tá, entendi. Isso, porque eu senti uns sintomas na segunda, né? E daí já me isolei, né? Igual ela falou, e enfim, fui no hospital, e depois quando eu testei positivo, ela fez o exame, aí o dela deu positivo, e a gente acabou que eu saí do quarto, né? A gente conviveu no normal. Porque provavelmente a gente tenha pegado junto, né? E só que eu tive os sintomas primeiro. Aí depois ela agravou, né?
eu já tava na segunda semana, 14 dias testado positivo. Então eu já praticamente nem passava mais, né? E foi onde ela foi internada. Ela foi internada no sábado, ficou até na quarta-feira na enfermaria e depois foi pra UTI. E daí lá na UTI eu ficava com ela das 7 da manhã às 7 da noite. Ficava com ela lá, né? Porque pediram pra mim ficar, né? Eu queria ficar 24 horas, né? Sim. Mas pediram pra mim ficar das 7 da manhã às 7 da noite, porque ela tava muito ansiosa, né? Falavam ansiosa, né? E quando eu cheguei no sábado, igual ela falou, quando eu cheguei no sábado de manhã, 7 horas, eu vi que ela não tava muito legal. E daí a primeira coisa que ela ainda falou foi pra mim pedir pro médico pra ficar à noite também, né? Porque a noite era muito ruim pra ela. Só que daí o médico entrou, olhou os parâmetros dos números, né, do negócio dela, e chamou eu lá pra fora. Só que ela tinha ficado muito bem na sexta-feira. A gente ainda brincava, né, eu e ela falava, você não vai passar o final de semana aqui não. Você nem vai voltar, tipo, pra enfermaria, ó, você vai direto pra casa, porque ela tava na UTI, né. E daí o médico chamou eu lá pra fora e foi onde ele deu a notícia, né, ele tava assim, bem emocionado até. E daí ele me falou, a gente vai entubar ela agora. E daí eu ainda, ingênuo, ainda peguei e falei, mas ela tinha ficado tão bem ontem, né? Não quer que eu fico hoje durante o dia e à noite também, né? Aí ele falou, a gente precisa entubar ela agora. E assim, os medicamentos que ela vai tomar não seja muito bom, né, pro bebê, né? Mas não tem outra opção. E foi onde ele falou, né? Da notícia, a gente vai preparar as coisas. E daí avisei ela, e daí foi igual ela contou, né? Ela mandou um áudio, né, assim, pra mãe dela. Só que não tinha como eu enviar, né? Não ia ajudar em nada, porque ela mandou um áudio quase que se despedindo da mãe dela. Então, não era viável, né? No momento. Não. Foi onde fez bem. Eu acho que fez bem. Sim. Aí foi onde eu fingi, né, que enviei, enfim. E daí o médico veio, né? Foi fazer o procedimento e ele mandou eu sair. Falou, pode ir embora, né? O hospital entra em contato com você e tal. Só que eu saí, mas eu não saí do hospital. Eu fiquei no corredor. Eu falei, poxa, a hora que eu sair, eles não vão deixar eu entrar mais, né? Ela vai estar desacordada. Então eu falei, eu vou ficar o máximo possível. E foi onde eu fiquei ali no corredor, vendo aquele procedimento, né? Entre o pessoal, né? Enfermeiro, o pessoal entrando com os maquinários, as coisas lá pra dentro da sala, né? Da UTI. E foi um processo de umas 2 horas. E nesse meio tempo, eu tava do lado do elevador, subiu a GO do hospital e ela viu eu ali, pegou e falou assim, você é o marido da Eliana? Eu falei, sou. Aí falou assim, ela tá de quanta semana? E ela tava de 22, né? Eu falei, tá de 22. Aí ela pegou e falou assim pra mim, a gente vai fazer uma cesárea nela agora. Aí eu peguei e falei, mas como assim? Aí ela falou assim, ela não aguenta, né? Suportar, manter ela e o bebê. Então a gente vai fazer uma cesárea para preservar a vida dela. Infelizmente, o bebê, né, com 22 semanas, praticamente ele não tem chance de vida, né? E não tinha o que fazer, né? No momento ali. Aí ela entrou, né, pra dentro Isso ela não tinha nem entrado ainda, né, no quarto. Ela entrou pra dentro do quarto, ficou uns 5 minutos assim e saiu. Aí eu falei, e aí? Ela pegou e falou assim, a gente chegou numa conclusão que a Eliana não suporta uma cesárea. Tá. Então ficou, né, tipo, sem saída, né? Ela falou, devido a tá de poucas semanas, então vai ter, tipo, muito sangramento, tipo, o útero ainda tá pequeno, então ela não suporta a cesárea. Eu escutei o coração do bebê, tá batendo o mínimo possível, mas eu consegui escutar, porque o processo de entubamento foi bem complicado, sabe? Então como faltou oxigênio, tipo, pra ela, imagina pra ele, né? Mas ela disse que tinha escutado o coração do bebê e que o médico vinha conversar comigo. E saiu. Aí o médico veio depois de igual eu falei, foi um processo aí de acho que umas 2 horas, mais ou menos. 1 hora e meia, não sei. Pareceu 2 dias, né? Mas foi mais ou menos isso. Imagino.
Aí o médico veio falar comigo e pegou e falou, né? Falou, ó, ela não tá reagindo muito bem. A gente percebeu na hora de entubar o quanto os pulmões dela estavam comprometidos. Ela precisa reagir nas próximas 5 horas. Não tem mais nada pra você fazer aqui, vai pra sua casa e tal. Aí eu peguei e falei, deixa eu ver ela, né, mais uma vez e tal. Aí ele falou, não, vai pra sua casa, enfim, né, foi aquilo ali. Eu falei, não, deixa, o que ela precisa, né, doutor? O que ela precisa, né, pra reagir, né, pra voltar? Quais são as chances dela, né? Aí ele pegou e falou, ó, tá muito difícil, o quadro dela é gravíssimo. Nesse quadro dela, as chances dela piorar são de 90%. E ela não tá reagindo muito bem. Então entra lá, fica 10 minutinhos, faz sua oração e vai embora. É muito difícil, né? Bateu no meu ombro, enfim. Ele falou que realmente estava acontecendo, né? E daí eu entrei de volta no quarto, né? Ela já estava entubada, já estava desacordada. E eu fiquei ali, isso eram as 11h30 da manhã. 11 horas, 11h30 da manhã. E eu fiquei ali e fiquei a tarde inteira, sabe? Eu saí de lá, eram umas 5h30 da tarde. Eles foram deixando, né, eu ficando e eu fui ficando. E daí chegou um certo momento que tava uma turbulência, né, ali no hospital, até porque era na UTI, né, enfim. E eu precisei sair. Pedi lá pra uma enfermeira para quando pudesse, se eles deixassem eu voltar, né, no próximo dia, eu ficava 10 minutinhos. Eu já tinha assinado um termo, né, por estar dentro da UTI, né. Então eu entrava, ficava 10 minutinhos com ela e ia embora. Enfim, e foi onde eu tive que despedir ali e fui embora. Fui embora no sábado à tarde. E daí no domingo eu consegui visitar ela de novo. E já era um milagre ela estar viva depois de 24 horas, né? Já era algo que pelos números do dia anterior não era para estar acontecendo aquilo, né? E daí eu consegui consegui visitar ela. Um anjo lá de uma enfermeira deixou, né? Colocou tudo que eu precisava, máscara, luva, as coisas, mas eu consegui entrar lá e fiz minha oração lá com ela. Esse dia, no domingo, eu fiquei mais ou menos 1 hora lá. Só que a hora que eu saí do hospital, minha irmã tinha ido comigo e minha irmã estava dentro do carro. E meu celular, como estava sem sinal, acho que lá dentro, nesse período que eu estava lá, o médico ligou para passar o boletim dela, né? Que eles ligam uma vez por dia. E como o número da minha irmã era o segundo número, ele ligou no meu, acho que não atendeu. A hora que eu cheguei no carro de volta, minha irmã falou, ó, o médico ligou e passou o boletim. Eu até falei que você estava lá dentro, ele falou que estava no outro setor do hospital, que talvez não dava tempo de ir lá, então ele acabou passando o boletim para mim. E daí foi que o quadro dela era gravíssimo, que o ventilador lá estava em 100%, e que isso fazia muito mal para os pulmões dela e tal. Só que ela estava melhor que o dia anterior. Só que eles não escutavam mais o coração do bebê. Tá. Foi onde eu tive a notícia, né, que o Gael não estava vivo, né? Tá. Ele falou, ó, a gente não escuta mais o coração do bebê, nem por ele, nem pelo cordão, né? E daí minha irmã ainda perguntou qual era o próximo procedimento, e ele falou que de momento não iria, tipo, né, interferir na recuperação dela, não iriam precisar fazer a cesárea naquele momento, até porque ela não suportava a cesárea. Então eles iam levando o máximo que desse, né, tipo, para poder tirar o bebê. Enfim, e daí foi onde a gente, né, teve a notícia que o Gael não estava vivo, e eu, de certa forma, por mais incrível que pareça, eu absorvi, assim, que Deus tinha mandado ele, tipo, para curar ela, sabe? Que ele era um anjo, né? E que não teria sofrido nada, que Deus tinha levado ele antes mesmo de qualquer coisa, né? Que ele tinha um propósito, né? Avisei os pessoal mais próximo, né? E beleza. Enfim, né? E na segunda-feira, quando eu consegui ir lá no hospital de novo, visitar ela, meus 10 minutinhos que eu ia lá. E daí a médica veio conversar comigo. E a médica pegou e
falou assim, era uma outra médica que eu nunca tinha visto ainda, né? É os plantonistas, né? Quem tá ali no plantão. Daí a médica pegou, veio até mim, falou do caso dela, falou, ó, o estado dela ainda é gravíssimo, a máquina tá em 100%, ela tá algum tipo, umas medicação que é muito forte, né? Nora, Medesolã, os negócios lá, tava muito alto ainda. Mas já era 72 horas e ela ainda estava viva. E daí a médica pegou e falou assim, à noite a gente vai fazer uma ultrassom, né? Aí eu peguei e falei assim, sim, o doutor ontem passou no boletim e tal, a respeito do batimento, e disse que não iria interferir, né, na recuperação dela. O bebê não tá mais vivo, né? Aí a médica falou, não, a gente escutou o coração dele hoje. Ai. Aí já foi, né, assim, ali eu vi que Deus estava cuidando deles, algumas enfermeiras notou algo diferente, assim, sabe, um líquido, enfim, e chamou a GO e foram analisar e escutaram o coração dele estava batendo. Aí foi onde fizeram a ultrassom à noite e ele estava vivo. E daí foi a recuperação, né? Ela foi recuperando aos poucos. Teve algumas turbulências nesse meio termo que ela teve que ser pronada, né? Ela tava recaindo muito, tipo, a máquina ligada e não chegava o oxigênio que precisava. Aí tiveram que pronar ela mesmo gestante. Ficou 24 horas de barriga para baixo, né? Obviamente, né, com todos os cuidados deles lá, eles colocam sei lá como é que eles fazem para calçar, eles não deixaram eu visitar, né, nesse dia. Ela até tem uma marca assim nos joelhos, eu acho que era onde ficou apoiado. Provavelmente. Nesse período. E depois que pronaram ela deu um up, sabe? Aí diminuíram a máquina um pouco para 70% e tal. E foi indo, cara. Foi indo. Eu ia visitar ela quase que todos os dias. Às vezes, tipo, assistente social falava que tava muita turbulência lá, não deixava. Mas desses 23 dias que ela ficou desacordada, eu acho que 20 dias eu consegui visitar ela. Uns 10 minutinhos, legal. Eu ia lá e consegui visitar ela. Olha, eu tô arrepiado, tô segurando o choro, eu tô até bebendo uma água aqui pra dar uma voltada aqui, né? Não, é uma história e tanto. Não tem nem assim o que dizer, né? Esses 23 dias que você ficou ali desacordada, né? Antes de a gente perguntar quando você saiu, você acordou, né? Eu recebi aqui algumas perguntas. Muita gente mandou pergunta. Então, por exemplo, uma pergunta você já meio que respondeu isso, né, Lia? Mas eu vou fazer a pergunta porque, como foi ouvinte, a Jennifer Gardesani e a Vani Lopes, né? Elas mandaram a mesma pergunta. Você lembra de alguma coisa quando você estava com os tubos? Você conseguia escutar as pessoas, sentir as pessoas ao seu redor? Não, eu não lembro de absolutamente nada. Agora, sim, e outras noites, né? Igual quando eu cheguei do hospital, às vezes me dá alguns flashes, assim, quando eu tô dormindo. Eu não sei se foi meu subconsciente que absorveu e agora, né, isso vem. Mas, assim, lembrar, assim, sentir alguma coisa, eu não lembro. Não lembro mesmo. Eu lembro, assim, quando a sedação começou a diminuir, né? Depois que eu já tinha saído da intubação, eu tive alguns sonhos estranhos, assim, e comecei a acordar. Eu tava na UTI e vi o pessoal na minha volta, né? Não entendia muito bem onde eu tava. No dia que realmente eu acordei, que eu vi onde eu tava mesmo, aí todo mundo, né, olhando assim, fisioterapeutas, enfermeira, eu não lembrava nem que eu tava grávida. Eu olhei pra minha barriga assim, falei, meu Deus, né? Aí começou a vir assim, nossa, poxa, eu tô grávida. Nossa, quanto tempo passou, né? Eu dormi, acordei, eu não falava por causa da tráqueo, né? A tráqueo fica aberta, então você não sai nenhum som, nada. Então eu tinha que me comunicar com eles
gestos, né? E mexia a boca. Alguns conseguiam entender bem, outros não. E aí eu comecei a lembrar das coisas, mas ainda passei alguns dias assim que o Júnior ia me visitar. Eu achava que ele tinha ido de manhã e tinha voltado à tarde, né? Mas não era. Já tinha passado 2 dias e por causa da sedação eu não sabia. Não tinha essa base de quando era. Tanto que eu lembro que no dia que eu que eu acordei mesmo, comecei a ficar bem, que já não tinha mais sedativo nenhum. Eu perguntei pra ele, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Aí ele falou assim, 18 de julho, né? Não, 18 de junho. Aí eu falei, 18 de junho? Aí eu fiquei assim, mas já passou seu aniversário, eu tô aqui, porque ele faz aniversário dia 16 e meu pai também, eles fazem aniversário juntos. Legal. E aí eu fiquei, mas nossa, já passou seu aniversário, assim, não conseguia falar, né, mas era esse o meu sentimento. E ele falava, calma, depois a gente vai comemorar. E aí foi. Esses dias ainda na UTI, fiquei ainda mais uma semana e pouco na UTI, mas sem respirador, sem oxigênio, com a sonda, né? Ainda comia tudo, aquela dieta líquida, até uma sonda pelo nariz. E aí eu fui pro quarto, eu tive alta pro quarto. Um dia à noite, não lembro exatamente o dia que era, mas acho que uma terça-feira à noite. Eu tive alta, fui pro quarto, né? Aí lá no quarto ele poderia ficar comigo 24 horas. Só que aí eu tive alta, já era assim, tipo, 10 horas da noite. Aí eu perguntava pra enfermeira, mas meu marido vai vir, né? Tipo, cadê meu marido? Aí elas falavam, o hospital já ligou pra ele. E nada dele chegar. Aí um anjo lá, uma enfermeira, porque eu até falo, não gosto nem de falar enfermeira nem médico, eu falo que eles foram os anjos, né? Sim. Na minha vida, na vida da nossa família, né? Porque esse tempo todo que eu fiquei fora, o Júnior, assim, ele teve uma força, um papel inexplicável. Ele cuidou do Bernardo todos os dias. Eu sei que o Bernardo não se sentia sozinho, ele queria saber onde eu tava, mas a criança se adapta, né? As coisas. Então, ele fez o melhor possível, tanto para ele quanto para mim, pelo Gael. E o Bernardo ficou bem, minha família toda, sem exceção, maravilhosa. Minha família, por minha parte, pela parte do Júnior, que o pai e a mãe deles, meus sogros, é a mesma coisa de pai e mãe para mim, não tem nem diferença. Eles são pessoas, né? E pro Bernardo também, eles foram assim, né? Meus pais, os pais dele. E no hospital, lá no quarto, aconteceu que fez uma rolha na minha tráquea. Nossa. E essa rolha me levou a ter uma parada cardiorrespiratória. Nossa. Né? E foi outro choque pro Júnior também, ele assistiu tudo. Nossa, Foram 10, 15 minutos. Foi bem pesado, assim, pra ele. Ele fala que é uma das coisas mais, assim, assustadora, né? Sim. Porque... Eu acho que foi quase... Acho que foi pior do que o dia que entubou ela. Eu imagino. Porque como... Assim, eu vou ter que perguntar, não vai ter jeito. Qual foi o procedimento deles? Porque você estava grávida. Você tendo uma parada cardiorrespiratória. Eu sei que provavelmente o desfibrilador, nunca consigo falar esse nome. Provavelmente não puderam usar em você. Não puderam, porque... Desculpa, vou ter que perguntar, Júnior. Qual foi o procedimento deles? O que eles fizeram? Deixa eu só falar uma coisa. Pô, pode falar. Antes disso. Pode falar. Na realidade, o meu desfibrilador foi Deus, sabe? Uma hora antes disso acontecer, eu tinha visto uma homilia do Frei Gilson, que ele falava, né? A palavra dele falava que
a gente nunca tá sozinho, né? A gente tá no barco, o barco pode estar afundando, mas se você tiver fé ali, o barco não vai afundar, né? Ele pode encher de água e ele não vai afundar. E eu tinha, basicamente, né, eu tô falando assim por cima. E na hora que isso aconteceu, eu vou falar só a experiência do como foi e o Júnior fala depois. Tudo se apagou, assim, ficou tudo preto, assim, passava uma linha branca muito forte, assim, ela passava muito rápido, né? Assim, ver aquela linha branca, assim, mas eu ali, eu não tava consciente, né? Eu tinha perdido totalmente o ar, tudo. Eu pensava assim, eu sei que eu não tô sozinha, né? Eu não tô sozinha, eu não tô sozinha. E nesse eu não tô sozinha, eu creio, eu escutei assim, Eliana, aperta minha mão. Aí na hora que eu apertei a mão era a enfermeira. Ela falou, gente, ela apertou minha mão, ela voltou. E aí eu voltei super bem, sabe? Voltei até brincando com as enfermeiras e tal, falando pro Júnior, você tem que comprar um bolo e mandar pra elas. Compra um bolo lá no nosso amigo lá, compra um bolo. Aí ele falou, tá bom, eu vou comprar um bolo pra elas. E algumas enfermeiras assim estavam no final de plantão. Elas, nossa, eu não consigo nem ir embora. Meu Deus, Eliana, não faz mais isso com a gente. Agora o Júnior vai falar o que ele viu, né? Eu vou falar. Você comprou o bolo, Júnior? Comprei. Você comprou o bolo, né? Que hospital que você ficou? Qual foi o hospital? No Santo Inês. Ah, no Santo Inês, ainda é Atuba mesmo, né? Isso. Tá, não, beleza, é só pra saber, beleza. Na verdade, eu nem comprei o bolo. Esse amigo nosso que tem a loja, ele mandou o bolo lá, eu não precisei nem pagar. Olha, tá louco, né? Depois dessa, um bolo só ainda é pouco, viu? Podia ser mais bolo aí, viu? Na hora do merchan, eu vou fazer o merchan da loja. Boa, isso aí, boa. Então, igual ela falou, ela teve alta da UTI numa terça, né? E, enfim, antes disso, ela tinha tirado o tubo dela uns 6 dias antes dela ter alta. O tubo, eu fui numa visita na parte da tarde e ela tava, assim, acho que a pior visita, porque ela estavam diminuindo a sedação dela, então ela tava começando a acordar e ela tava com o tubo na garganta. Então, até as mãos dela estavam amarradas na cama, né, pra ela não vir puxar o tubo e tal. Era bem, tipo, bem feia a cena, sabe? E a médica falou, o procedimento é esse, a gente vai diminuindo a sedação e tal. E daí beleza, eu fui pra casa e eu tive a notícia que tinham tirado o tubo, porque a gente vai vendo, né, quem conhece alguém que trabalha no outro horário e tal. E eu recebi a notícia, já tiraram o tubo da Eliana. Falei, meu Deus, graças a Deus. Eu conversei com uma prima minha, que é enfermeira, minha prima falou, não, Júnior, se tirar e a sedação estiver baixa amanhã, na hora que você chegar lá, ela tá falando. Porque ela vai estar falando. Eu falei, meu Deus do céu. E foi esse... Só que uma meia hora antes de eu visitar ela no outro dia, eu tive a notícia que ela tinha sido entubada de novo. Então, tiraram o tubo dela às 5 horas da tarde e a hora que foi meia-noite, entubaram ela de novo. Então eu cheguei lá, ela já estava entubada. Eu nem vi ela, na verdade, sem tubo. E daí foi aonde teve que tirar o tubo e fazer a traqueostomia, né? Porque se conseguisse manter ela sem o tubo, não precisava nem ter feito a traca. Mas como não deu certo, aí tiraram o tubo, fez a traca, aí foi tirando a sedação e, enfim, e foi onde ela não falava, né, nesse período que ela tava com a traca. E daí ela teve a alta pro quarto numa terça-feira, eu fiquei com ela 24 horas, tinha um guarda-roupa lá, um quarto que ficava só a gente, eu deixei minha sopa lá, tomava banho lá, comia lá, ficava 24 horas com ela. E no sábado a gente ficou a quarta, a quinta, ela já tava começando a querer dar uns passinhos, eu conseguia pegar ela no colo, colocava na poltrona, né? Ela dava uns passinhos assim no quarto, enfim. E daí no sábado veio a refeição e eu tava dando a comida pra ela. Eu conseguia me comunicar bem com ela, por mais que ela não falava, ela mexia bem os lábios, eu conseguia entender. E daí eu dando a comida pra ela e ela fez um sinal assim que ia vomitar, sabe? E eu me virei assim, peguei uns papéis, uns negócios, ela vomitou ali, eu joguei no lixo. E daí a hora que eu olhei pra ela olhava na minha direção assim, mas ela sabe quando a pessoa não tá te vendo? Ela tá olhando no vazio?
ela tava olhando desse jeito. Aí eu relei assim a mão no rosto dela, falei, amor, amor. E ela nem se mexeu. Aí eu corri, chamei o médico veio. Só que a hora que o médico veio, ela já tava bem. Sabe, ela tava normal e tal. Tá. E eu nem sei se isso tem a ver com o que aconteceu uma hora depois, né? Mas aí o médico falou, a gente vai fazer uns exames e tal, vamos ver o que é. Deve ser uma bacterianite, ele falou. Bacteremia. Alguma coisa assim, enfim. Tá. Enfim. E daí colheram o sangue dela e tal. Aí eu falei, amor, você vai querer terminar de comer, né? Aí ela falou assim, comer? Mas eu não comi hoje. Falei, você comeu, agora faz 10 minutos, você tava comendo e tal, você vomitou. Eu vomitei e ela não lembrava de nada disso. Aí eu percebi, poxa, tem alguma coisa errada, né? Aí passou uma hora mais ou menos, ela começou a tremer na cama. Tremer. Aí chamei os médicos, viemos, cobrimos ela, falaram que poderia ser essa bacterianite aí, né? Enfim, cobrimos ela, tal, mediram, ela tava só com começo de febre, não tava com febre ainda. E daí nisso já tinha umas 4 enfermeiras ali, porque ela tremia muito, só que até então para eles era um procedimento comum. Só que dentro desse processo, eu olhei para ela e eu vi que ela falava, tô sem ar. Só que não saía som, né? Mas ela mexia a boca. Eu falei, ela tá sem ar. E nisso a saturação dela despencou. E foi onde ela não tinha mais ar e o coração dela parou. Deu a parada. Teve a parada. Aí foi aquela correria, né? E chama médico e procura escada. E nisso uma enfermeira já tipo, montou assim, tipo, em cima dela, assim. Já começou a fazer a massagem cardíaca. E a médica marcando o tempo, né? No relógio. E adrenalina, e chama GO, e daí veio aquele monte de gente ali, né? Eu me ajoelhei no canto do quarto, era o que eu tinha para fazer, e rezei, e daí foi igual ela falou, foi acho que 1 minuto e meio, sei lá, e daí foi onde a menina falou, eu só escutei falando igual ela, eu escutei igual ela, ela voltou, e daí eu continuei minha oração, agradeci. Sim. E daí a enfermeira falou assim, vem aqui, eu acho que ela tá chamando você. Aí eu fui assim, aí ela falou alguma coisa pra enfermeira, a enfermeira, eu não tô entendendo. Aí eu cutuquei ela assim, ela olhou pra mim, aí ela falou assim, você vai ter que comprar um bolo pra cada uma delas. Foi a primeira palavra que ela falou quando ela voltou. Cara, e daí as próprias médicas que estavam já, tipo, tinha, sei lá, 10 pessoas na sala, entre enfermeira, médica, enfim. E eles pegaram e falaram, Eliana, Deus. Deus tá cuidando de você. Deus tem um propósito muito grande aí com a sua família, com você, com seu filho. Porque aí já escutaram o Gael, tava os batimentos normal. Caramba. Porque o que aconteceu com ela, eu fazia um boletim diário, né? E Sim. Conforme o médico me falava, ou quando eu ia visitar, muitas vezes eles nem me ligavam. Porque eu já tinha ido visitar, então eu via ali como é que tava. Eu até já sabia quanto que tava a máquina, quanto que tava a sedação. Eu anotava, eu pesquisava, eu via que tava diminuindo, enfim. E eu fazia um boletim e mandava, né, pras pessoas. E eu cheguei num ponto, eu sempre fui católico, mas assim, ia na igreja uma vez por mês, em alguma ocasião, mas eu cheguei num ponto que eu conseguia sentir Deus, sabe? Eu sabia que ele estava cuidando dela, que eu poderia receber qualquer notícia do médico, qualquer notícia, tipo, ela não passa de 1 hora, né? Aquilo ali não me importava mais. Eu sabia que ela ia sair bem, sabe? Eu tinha comigo, eu falei... Porque eu já tinha recebido uma notícia que ela não passava praticamente das próximas 3 horas, que era de fato o que o médico tinha para me falar. Eu tinha recebido uma notícia que o meu filho não tinha batimento. Muita gente fala, como que um médico passa para você que o bebê não tinha batimento e tal, e ele tá aí? Aí é onde eu entro e falo, poxa, vocês não falam que acreditam em Deus? Obviamente cada um tem a sua crença, mas se não tinha batimento, como que ele vai falar que tinha? Acredita, é um milagre. É um milagre que aconteceu. Por motivos maiores, naquele momento, o coração do Gael não podia bater. Talvez para manter o dela,
e Deus fez da forma correta. Se ela tivesse de 30 semanas, eles teriam feito o parto do Gael no dia que ela foi entubada, e ele teria muitas chances de não estar aqui hoje. Entende? Então, depois que aconteceu tudo, a gente vai entendendo como Deus fez, como foi divino o que aconteceu, né? O que Deus fez pela nossa família, eu falo assim, eu tenho costume de falar para a Lia, ele fez o máximo que dava. Ninguém, eu acho, no mundo pode ter recebido igual a gente recebeu, mas mais não. Porque se a gente tivesse 50 iate, 200 Ferrari, não seria perto do que Deus fez pela gente. Ele deixou a nossa família completa. Ele manteve ela e o Gael vivo. Ele manteve a nossa família inteira. Eu olho para ela e olho para o Gael, eles são um milagre. Eles são um milagre, entendeu? Foi obra de Deus neles. A gente tem que agradecer a tudo, porque a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Porque antes, às vezes a gente dobra o joelho para agradecer alguma coisa que a gente conquistou aqui na Terra, sabe? Eu era muito assim, muito materialista, sabe? E só que quando você não tem saúde, você entrega tudo que você conquistou, tudo que você ainda iria conquistar só para ter a saúde. Mas você não dobra o joelho para agradecer na mesma intensidade todo dia pela sua saúde. Você nem percebe, ela passa até batido quando você está totalmente saudável. E quando você não tem, você dá tudo para ter, né? É incrível. Sim, nossa, como eu tô dizendo, cada resposta de vocês aí é um arrepio diferente, é uma bolada de água aqui pra continuar podendo falar aqui, né? Pra eu continuar conseguindo falar aqui. Desde o dia que você entrou no hospital antes de ser entubado até esse dia da parada cardíaca, quantos dias tinham passado? Vocês têm uma ideia? 40 dias. Mais ou menos. 45 dias, né? Mais ou menos. Que daí depois ela foi transferida. Depois do que aconteceu, da parada, eu precisava ir pra UTI novamente, né? Sim. Eu precisava ser encaminhado pra UTI. Só que a UTI aqui do Santo Inês, de Indaiatuba, ela tava contaminada, ela tava só atendendo Covid. Só tinha Covid, né? Então eu não poderia voltar pra um lugar de onde eu saí curada, né? Vamos dizer assim. Então, eu não podia ficar numa UTI Covid. Aí o que aconteceu? Eles acharam vaga pra mim na UTI de Santa Bárbara do Oeste, que era um hospital que não atendia casos de Covid, né? Então, não tinha a possibilidade de ter nenhuma contaminação de Covid nessa UTI. Aí achou a vaga, tudo. À noite eu fui transferida, o Júnior foi na ambulância comigo, né? E aí eu dei entrada na UTI do Hospital Santo Inês de Santa Bárbara. Convênio, né? Samaritano. O convênio samaritano, né? O Samaritano. Tá. O Santo Inês também, né? Samaritano, isso, né? O Santo Inês também. Tá. Eu perguntei isso porque, assim, eu recebi, apesar de eu tenho quase certeza qual é a resposta que vocês vão dar para essa pergunta aqui, que foi a Mayara Azevedo e a Juliana Sayuri, que fizeram a mesma pergunta também. Qual foi o maior medo de vocês nesse período? O medo talvez tenha sido igual, né? Eu tinha muito medo de morrer, de não conseguir mais, né? De não conseguir cuidar dos meus filhos, de deixar a minha família. Eu pensava o tempo todo no Bernardo, o tempo todo. Eu pedia muito pela saúde do Gael, né, que tava comigo. Enquanto eu tava entubada, eu não lembro de nada, mas depois que eu acordei, todas as enfermeiras chegavam pra mim e falavam assim: nossa, seu esposo, hein? Que menino de ouro, falava pra mim. Aí eu dava risada. Elas falavam: eu nunca vi um pai vir na UTI e ficar cantando pro filho, né? Enquanto ele tava me visitando, ele cantava pro Gael. Tanto que eu falo que o Gael conhece mais a voz dele do que a minha, porque eu fiquei um tempão sem falar e ele ouvia o pai cantando, né?
Então ele acho que reconhece um pouco mais a voz dele. E aí todo mundo falava, eu falava, ele é sensacional, ele é sem comentários. Aí elas falavam e tal. E toda vez que ele chegava pra me visitar, depois que eu acordei, eu queria ver foto do Bernardo o tempo todo. Queria ver foto dele, eu queria ver vídeo, né, dele falando e tal. Uma vez a gente fez chamada de vídeo pra ele me ver, só que eu não falava e ele ficou olhando assim no celular meio sem entender, né? Nossa, o que tá acontecendo com a minha mãe? Talvez ele nem tenha me reconhecido, porque eu emagreci muito, a minha feição era totalmente diferente. Fazia chamada de vídeo, eu tava com um aparelho, né? Ainda, um monte de aparelho pelo corpo, assim, a sonda, tudo. Então, mas de ouvir a vozinha dele, assim, o meu medo foi esse. Meu medo foi, né, não ver mais meus pais, meus irmãos, todos, né, os amigos. Então, igual ela falou, né? O meu medo era esse, né? Igual eu chorei a morte do meu filho, que tá aqui no carrinho aqui, ó, na nossa frente. Pois né? é. Tipo, Pois ele é. E eu me vi, né? Por mais que a gente, igual eu falei, eu sempre acreditei, meu, que ela ia sair bem. Ela e o Gael. Em todo momento eu acreditei. Mas a hora que você deita à noite, a sua cabeça não pensa só no que você quer, né? Ela parece que ela pensa sozinha. Então eu me via. Eu me via criando o Bernardo sozinho. Eu me via avisando ela que o Gael já não estava mais vivo. Entende? Então eu me via criando o Bernardo e o Gael e ela não estando mais aqui. Só que eu só acreditava em nenhuma saída, que graças a Deus foi o que aconteceu. A minha família completa. Mas é igual eu falei, a cabeça da gente, ela pensa, né? A hora que eu deitava à noite com o Bernardo, porque ele tem o quarto dele, mas ele todos esses dias ele dormia comigo, né? Tanto era bom pra mim quanto pra ele. E então a gente dormia ali abraçado e algumas vezes ele começou a perguntar, né? Ele falava, papai, a gente reza e a mamãe não volta. E eu falava, calma, filho, a mamãe vai voltar, ela tá ficando bem. Vou ser bem sincero, teve alguns momentos até que eu pensava em não falar dela, sabe? Eu me vi sem saída, né? Sim. Eu falava, será que é bom eu, tipo, ficar lembrando, né? Ele dela, ou será que é bom eu não comentar? Mas e daí foi onde eu falei, não, ela vai ficar bem. E eu falava, não, a mamãe tá no hospital e logo, logo tá aqui. A mamãe tá no hospital e logo, logo ela e o Gael tá aqui. E a gente foi seguindo. Os familiares dela, igual minha sogra, meu sogro, que eu mandava diretamente, ligava, eles não sabiam exatamente da situação que ela se encontrava. Quando ela foi entubada, eu sabia eu vim aqui, né, à noite, quando eu saí do hospital. Durante o dia eles não sabiam que ela tinha sido entubada, eu não ia mandar uma mensagem por celular, né? E daí eu vim, conversei com eles e falava o que eles precisavam saber. Ela foi entubada porque ela não está conseguindo manter os pulmões dela, então a máquina vai trabalhar enquanto ela recupera os pulmões. Pronto. Porque muitas pessoas, amigas dela, o pessoal mandava mensagem, mas ela tinha alguma comorbidade? Ah, mas por que ela foi entubada? Ah, mas ela não tem que ser entubada. E eu dava a mesma resposta para todos. Eu falava, vocês gostam da sua amiga? O que vocês podem fazer agora é rezar e pedir por ela. Reza, dobra o joelho, reza, pede pela vida da sua amiga, pede pela vida do Gael. É o que vocês podem, é o que vocês devem fazer. O porquê que ela foi para lá, como ela foi parar, o que o médico tá fazendo, rezem por ela. E deu tudo certo, né? A gente passou todo esse medo, essa dificuldade. Como eu tava aqui, eu tive muito apoio tanto dos meus pais, quanto também do meu sogro e da minha sogra. Meus pais são eu não tenho, eu quero ser metade do que eles foram, porque igual ela falou, o dia que ela foi transferida para Santa Bárbara, por exemplo, eu fui na ambulância, né, na UTI móvel junto com ela, e meu pai pegou meu carro, né, e foi com o meu carro, e meu irmão foi com outro carro lá para Santa Bárbara. Chegaram lá, acho que, sei lá, meia-noite.
E daí pra eles voltarem, né? Foram com 2 carros. E deixar um lá pra mim, né? Que eu dormi dentro do carro, né? A primeira noite eu dormi dentro do carro. E daí eu peguei e falei pro meu irmão, né? Falei, poxa, vou dormir aqui dentro do carro e tal. E já fazia... Eu tava desde terça-feira, né? Tipo, no hospital, meu pé inchado. Tipo, eu não tava dormindo numa cama já fazia uma semana. Mas eu falei, não, vou ficar aqui. Por quê? A hora que ela entrou na UTI, pra UTI de Santa Bárbara, eu falei pro médico, eu falei, ó... ele falou, visita é amanhã 4 horas, pode ir embora. Eu falei, não. Se vocês precisarem ou ela pedir e tiver a possibilidade de qualquer momento eu ver ela, pode ligar no meu número que eu vou estar no estacionamento. E daí ele pegou e falou, não, pode ir embora, tal. Eu falei, saiba que eu vou estar no estacionamento. Porque eu avisei ela, eu falei, eu vou estar aqui. Se um dia você precisar de mim, eu não vou gastar mais que 2 minutos para estar aqui. Eu não vou pra Indaiatuba. Eu vou ficar aqui. E nessa noite, acabou que meu irmão nem voltou embora. Meu irmão falou, não, vou dormir aqui no carro com você. Eu falei, vai embora, não tem o que você fazer aqui. E ele ficou comigo, dormindo, eu e ele no carro. No outro dia de manhã, fui na visita 4 horas de manhã. Ficamos lá andando no hospital de manhã e tal. E fui na visita e ele dormiu, nós dormimos depois no outro dia no carro. E daí depois até achei um hotel lá próximo e fiquei lá até os 8 dias que ela ficou lá em Santa Bárbara. Até a gente vir embora junto. Nisso passaram-se os 45 dias só no Hospital Santa Inês, né? Vocês ficaram 45 dias lá, né? Foram 45 dias que você não viu o Bernardo, né, o Lia? Exatamente. Você não viu seu filho de jeito nenhum. Ele fala sobre alguma coisa disso hoje? Vocês conversam com ele sobre isso hoje? Ele fala alguma coisa? A gente tenta, assim, tocar menos no assunto menos possível. Tá. Mas exatamente esses dias atrás, eu fui deitar com ele, né, na caminha dele lá. Ele, mãe, quero dormir com você e tal. Aí fui lá deitar com ele. Aí deitei, né, a gente fez a oração antes de dormir. Aí deitamos, aí ele abraçou e falou assim, mamãe, eu achei que você nunca mais ia voltar. Olha. Aí é pesado, né, tipo... Ai, olha... Filho, eu sei, mas a mamãe tá aqui, o Gael também. Ele é um amor, assim, com o irmão dele inexplicável, sabe? Sim. Tipo, o pessoal sempre, a primeira pergunta que todo mundo faz, ele não tá com ciúme? Não, ele não tem ciúmes, ele quer, ele tem cuidado, ele tem tudo menos ciúmes, ele só quer atenção também, né? Porque o recém-nascido requer muita atenção, então ele também precisa de atenção. Ele é bem espoleta, bem mesmo. Bom. Graças a Deus, é muita saúde, né? É saúde, isso é saúde, isso é bom. Isso é bom. Então a gente tenta assim, mas tocar no assunto, às vezes perguntar pra ele, eu não pergunto, eu tento evitar ao máximo. Sim, é melhor. É melhor sim. Aí então vamos para Santa Bárbara. Você ficou na UTI Santa Bárbara, só que a sua situação agora já era melhor do que quando você ficou no Santa Inês, né? Quanto tempo vocês ficaram lá? 8 dias. 8 dias. Ficou lá. Lá a gente chegou a tal. Eu falo, foram 8 dias da minha vida que eu não dormi nem um dia. Eu imagino. Eu não conseguia dormir, eu não sei explicar. Eu não conseguia dormir, ficava acordada mesmo até. O pessoal lá da UTI, lá, algumas enfermeiras passavam, me via acordar, falava, ó, corujinha e tal. E lá em Santa Bárbara, foi assim, uns 2 dias antes eu tirei a tráquea. Foi. Uns 2 dias antes de ter alta, mais ou menos, uma médica, que inclusive ela era médica aqui no Santa Inês daqui, né? Ela era médica aqui no Santa Inês. E a primeira vez, quando ela tava no plantão dela, ela que tirou o meu tubo, o Júnior falou. Mas depois eu tive que, né, ser entubada de novo. Mas ela lá no Santa Inês, lá, ela pegou a tráquea, né, eu não usava mais ela pra respirar na máquina, né? E aí eles fazem um procedimento de ir desmamando, assim, diminuindo a tráquea, né? Tira de plástico, coloca uma de aço menor e depois uma menor ainda. E aí
nesse procedimento, ela pegou e tirou total a de plástico. Um curativo. Colocou um curativo e falou assim, pode começar a falar. Aí eu olhei assim pra ela e falei, como assim? Né? Pensei, como assim? Ela, vai, fala. Aí, nossa, bem ruim mesmo, aquela voz bem horrível, assim, não melhorou ainda tô com a voz ruim. Mas já melhorou bastante da época, né, de quando eu tirei a traca. Aí eu peguei e falei, oi, né, bem ruim. Aí ela falou, agora é isso aí. Aí foi o trabalho com a fono, né? A fono veio, começou a introduzir os alimentos, né, mais sólidos. Aí tirou a minha sonda. Eu comecei a comer uma comida mais pastosa, tal. E aí o Júnior chegou pra visita, eu tava sem a tráqueo, aí eu falei com ele, aí foi uma emoção, assim, porque fazia um tempo que ele tava sem ouvir minha voz, né? Aí ele ficou assim, nem acreditava. Eu fiquei na UTI sem aparelho nenhum. E aí tirou a tráqueo, passou mais uns dias. Só que aí, na UTI de Santa Bárbara, foi o seguinte. Aqui, quando eu tava no quarto, depois de acontecer a parada, eu mexia minha perna e tal, mas sabe, normal mesmo. Cruzava a perna, tava deitada, eu cruzava uma em cima da outra, sentava borboleta, sabe? E aí, eu fui pra Santa Bárbara, chegou lá, começou uma dor assim no ciático, uma inflamação insuportável, assim, na escala de 1 a 10, a dor era 10 o tempo todo. Nossa. Era 10 o tempo todo, era uma dor insuportável. As enfermeiras iam trocar minha fralda, e na hora que elas me mexiam, eu chorava, gritava de dor. Mas não tinha o que fazer, era aquela dor no ciático, eles falaram, pode ser, né, do Covid, como pode ser por causa que você tá grávida, e aí com muito tempo parada, comprime o nervo e por aí, né? Das suposições que eles me passaram. Aí chegou o dia mais esperado da minha vida, que foi a alta. Um médico lá chegou e falou assim, Eliana, você tá comendo, você não tem mais respirador, sua pressão tá boa, sua saturação tá normal, eu vou te dar alta. Nossa, eu fiquei assim, desacreditado, eu não acredito que eu vou ter alta. Ele falou, aí eu acreditava assim que a minha alta era pro hospital de novo, só que aqui em Indaiatuba, né? Aí eu peguei e falei, nossa, eu consegui um quarto, né, pra mim, em Indaiatuba. Aí ele falou, não, tô te dando alta pra você ir pra casa. O nutricionista lá prescreveu o que eu ia precisar fazer em casa. Ele me passou as medicações, tudo, e falou assim, elas vão te arrumar, a gente vai ligar pro seu esposo e você vai ter alta. Nossa, aí foi, né, tipo, a maior vitória da minha vida. Ele chegou, elas estavam me trocando, e aí eu fui pra casa, né? Não vi a hora de ver o Bernardo e tal. Só que foi uma viagem assim dolorosa, porque não tinha posição de ficar. Não tinha. Nenhuma posição eu conseguia ficar. Você não andava. Eu não andava nada, eu não andava. Eu não ficava em pé. Nada, sabe o que é nada? Assim, era só deitada, assim, recostada. E aí colocaram na cadeira de roda para sair até o estacionamento. Uma dor imensa. Colocou no carro e a gente veio e doendo. Chegou em casa, eu não conseguia deitar na cama. Era impossível, doía muito. Aí eu fiquei no sofá. Ficava no sofá, assim, não totalmente deitada, ficava recostada, assim, sabe? Com a perna esticada, e aquilo doía. O que acontecia? Eu não podia tomar medicamento forte por causa do Gael. Não podia passar uma medicação, uma pomada, nada, por causa do Gael. A gente foi buscando
tudo que você pode imaginar, porque massagem, acupuntura, quiropraxia e tinha acompanhamento médico que eu precisava fazer, pneumologista, clínico, cardiologista, fono, fisioterapia, sabe, que eu precisava fazer. E para isso eu precisava sair de casa, precisava colocar no carro com essa dor. E eu chorava de dor. A minha mãe foi ficar na minha casa e via lá, minha sogra via, todo mundo assim, a gente tentou ao máximo não receber muita visita, né? Até porque eu não podia pegar mais nada. Uma gripe, alguma coisa, pronto, né? Aí a gente... Eu em casa, sem andar, procurando tudo, opções e estratégia, fazendo exame. Eu fiz uma ressonância que ela durou 45 minutos. Eu fiquei 45 minutos deitada naquela mesa da ressonância, chorando de dor. Chorando, sabe assim? E na ressonância... Você não esticava mais, eu não conseguia esticar, sabe? Nossa, eu nunca no mundo senti uma dor daquela igual eu senti. Nada assim que eu passei no hospital de dor é comparado à dor que eu senti na perna, né, nesse tempo que eu tava em casa. Nem é que ela não ficava em pé, ela não mexia, ela espirrava e chorava de dor. Eu espirrava e chorava. Ela não conseguia se mexer nada, tipo assim, só os braços. Eu fiquei 102 dias sem trabalhar. Ele me pegava no colo e me levava no banheiro, porque eu falei pra ele, é melhor eu sentir a dor de você me pegar e ir até o banheiro pra mim fazer o que eu preciso fazer, do que a dor de vocês me virarem pra colocar a fralda, sabe? Tava num nível assim que eu não conseguia mais distinguir qual que era pior, então eu escolhi um. Nossa, que coisa, assim, e isso você teve algum, eles conseguiram descobrir algum motivo, teve alguma coisa ou... Olha, a gente foi o quê? Em 5 médicos? A gente foi mais ou menos. Uns 5 médicos, ninguém descobriu. Acharam que era a coluna, né? Aí foi feita uma ressonância da ressonância, coluna. Sim. Aí tava tudo perfeito na coluna, aí fez ultrassom do quadril, tinha um desgaste muscular no quadril, mas nada, aí fez ressonância do quadril. E, enfim, na verdade, não descobrimos. Não. Provavelmente, a teoria foi que foi por ela ter ficado muito parada, o nervo inflamou e devido à gestação agravou ainda mais. Tá. E daí ela não tinha força muscular, né, na verdade, para poder andar, porque ela ficou muito tempo, ela emagreceu muito. Então ela já não tinha força muscular para poder fortalecer. Entendi. E o nervo ciático inflamado e ficou impossível, né, dela apertar, andar, virar de lado, não fazer nada. Nossa, caramba, tudo isso, né? Tudo isso ainda. Olha, é muita coisa. Eu vou perguntar, vocês se vacinaram? O Júnior, eu imagino que possa. Você pôde se vacinar, ou Lia? Então, foi assim, quando eu saí do hospital, na semana seguinte, mais ou menos, já mandaram o aviso pra mim me vacinar. Aí eu tomei a primeira dose, uma semana depois o Júnior tomou a primeira dose. Ah, legal. Depois de 90 dias eu tomei a segunda e ele também, foi igual, que até que a gente tomou a mesma. Ah, que legal. Aí a gente conseguiu se vacinar. Que legal, que bom que se vacinaram. Isso é muito bom. O Flávio que mandou essa pergunta aqui, falando da vacinação, né? Tem ainda, até que no Brasil esse número é baixo, né? Mas no mundo inteiro tem muita gente que tá recusando-se a vacinar, né? Vocês teriam algum recado para essas pessoas? Olha, Luiz, eu particularmente, eu não sei assim qual a opinião do Júnior, mas eu particularmente eu
eu não julgo a pessoa que não quer se vacinar, cara. Ela não quer. Tem gente que não quer vacinar nem os filhos, né? Sim. Então, eu não julgo. A pessoa não quer vacinar, beleza, não se vacina, né? Eu acho errado também as pessoas que foram vacinadas, tudo. Tem as pessoas que defendem não se vacinar, elas têm a teoria delas. E assim, eu não vou julgar ninguém, jamais. Mas não tem como, né, enfiar de goela abaixo, igual as outras pessoas querem enfiar. Não, você vai ter que se vacinar, se você não se vacinar, você não vai entrar no mercado, você não vai, né? Então, eu sou da opinião de que não quer se vacinar, beleza. É você e tá certo. Sim. Não, beleza. E você, Júnior, também? Eu não. É. Eu acho que tinha que ser igual documento. Eu acho que, na minha opinião, todos tinham que se vacinar. Ninguém vacinou e pela vacina aconteceu algo de ruim. A gente sabe que não é 100%. Nesse período que a Lia estava internada, eu perdi meu avô por Covid. Ele já tinha tomado as 2 doses. Muita gente falou, não, tá vendo? Não adianta de nada. A gente sabe que ajuda muito, é comprovado que ajuda. Não é 100%, e no caso do meu avô ainda, que é muito debilitado, 94 anos, obviamente que qualquer gripe poderia vir, né? Ele teve uma vida muito boa, né? Não foi nada precoce. Mas a gente sabe que as pessoas vacinadas, a chance de agravar é muito menor. Então, eu acho que todos deveriam vacinar, até porque essa é uma doença que não é só... Se não fosse contagiasse ninguém, se, por exemplo, eu pegasse Covid e não conseguisse passar para ninguém, beleza, se eu não quero me vacinar, é um problema só meu, mas é algo que eu posso vir a passar para uma outra pessoa. Eu não quero me vacinar, eu pego essa doença, eu venho passar por uma pessoa idosa, alguém que tem alguma comorbidade, eu posso, infelizmente, mesmo sem levar essa pessoa a óbito. Então, eu tenho comigo que todos deveriam vacinar, sim. Eu tenho um pensamento meio misto aí. Eu acho que não quer vacinar, então tá bom, você não vai vacinar. Não quer vacinar. Mas você tem consequências. Então você não vai poder conviver no meio de um monte de gente porque há o risco. Há o risco. Assume o seu, né? Há o risco. Então, eu acho que assim, não quer vacinar, ok. Não vou. Você não pode obrigar, compulsório. Você não pode chegar e pegar, prender a pessoa e vacinar. Isso não dá pra você fazer. Mas eu creio que se você não quer vacinar, você vai ter consequências. Então, ok, é uma opção, entendeu? É isso, mas eu creio que como o Júnior falou, todo mundo acabou perdendo alguém próximo, e que talvez, também não dá pra dizer que sim, que a vacina salvaria, mas a gente imagina que uma grande parte eu creio que sim. Né? Uma grande parte eu creio que sim. Então, tem a vacina aí, é grátis, gente, grátis. Vai lá, toma a vacina lá. Toma lá, não, tá se lá no fosse postinho paga, lá. Tomava pra poder postar. Bom. Aí, isso, vacina, ia mostrar até o recibo aqui na mão, ó, tá pago aqui, ó. Isso, paguei, tá aqui, ó. Isso aí, eu tenho condições, é isso. Você tem razão. Olha, é isso. Ai. Ó, eu vou passar aqui pra última pergunta, porque eu acho que é a pergunta que, pra finalizar aqui, né, no alto. Você teve a alta, teve tudo isso aí, depois da alta ainda teve tudo isso, teve essa dor, teve tudo isso, foi tal. Aí, chegou a hora. Você teve que voltar pro hospital pra dar à luz. Como foi tudo isso? Vamos lá, como é que foi tudo isso? Não era a hora, não tinha chegado a hora. Não era a hora, né? Não era a hora ainda, sim, me explique. O Gael é prematuro, ele nasceu prematuro. Sim. Eu lembro que a Vani me falou, acho que foi 8 meses. Isso, 8 meses, isso. Ele não tava madurinho ainda. O que aconteceu? Quando eu voltei do hospital, eu
eu não tava com uma tosse tão intensa igual eu comecei a ficar com o tempo, né? Eu comecei a ter uma tosse, assim, muito intensa. A tosse, e chegava a vomitar, aquela secreção, né? Eu vou falar assim, a pessoa que estiver ouvindo, ela vai ficar meio mais, né? Chegava a vomitar de tanto que eu tossia. E sempre assim, mais de madrugada, à noite. E aí tá. Aí numa madrugada do dia 11 de agosto, eu comecei a tossir, assim, desesperadamente. E aí começou a dar um pouco de falta de ar, sabe? Aquela coisa ruim e tudo, e eu tossindo. Aí eu falei pro Júnior, a gente vai ter que ir pro hospital. Ele já tava assim, vamos pro hospital, né? Não tem o que fazer, não tem como ficar com essa tosse desse jeito. Eles vão ter que te dar alguma coisa e tal. Aí tá. Era 4 horas da manhã, a gente foi pro hospital. Aí chegou, fez todo o atendimento normal. Eu fiz uma inalação, fiz um resgate, chama, né? Um medicamento. E por eu estar grávida, não podia dar uma outra medicação. Aí uma GO pediu para fazer o eletrotoco, né? Cardiotoco do Gael, né? Pra ver como é que ele tava, como é que tava os batimentos dele e tal. E uma ultrassom. Aí eu fiz esses exames. Aí na hora que a médica pegou o exame e olhou, meio-dia já. Já era meio-dia isso, né? Eu tô falando assim, porque tudo que demorou e tal. Aí, meio-dia, a gente foi e levou o exame pra médica. Aí a médica pegou o exame e falou: Eliana, eu tô olhando aqui, a gente decidiu uma coisa. Aí eu falei: o que é ela? A gente vai fazer sua cesárea agora, né? Às 3 horas da tarde. Então você se prepara. Tipo assim, não tinha nem bolsa arrumada do Gael, nada arrumado meu, porque ele estava previsto para nascer 4 de setembro, né? Então a gente tinha algumas semanas aí para deixar tudo ok, né? Então aí, isso 11 de agosto, né? Ela pegou e falou assim: às 3 horas da tarde a gente vai fazer a sua cesárea. E eu tava no hospital, aí eu falei assim: mas eu posso ir embora? Ela falou: não. Ele vai. O seu marido pode ir buscar as coisas, você vai ficar aqui porque você vai internar daqui a pouco. Aí eu fiquei desesperadíssima, pensando que não era a hora dele nascer, com medo dele ter que ficar numa neonatal por muito tempo, né, tal. E aí ela falou: não, agora já tá bom pra ele nascer, já tá na hora. Ela já conhecia você, né? Ela já conhecia todo o caso, né, o hospital inteiro. Você chega lá, fala o nome e todo mundo conhece, sabe? Sim. Aí ela pegou e falou: não, a gente vai ter que fazer 3 horas, eu vou fazer a sua cesárea. Aí tá, o Júnior foi pra casa buscar uma bolsa, buscar algumas coisas pra gente. E 3 horas, 2h30, eu fui pra internação. Internei, fiquei internada. Aí fui pro centro cirúrgico. Chegou no centro cirúrgico, o anestesista começou a me examinar. E eu tossindo. A tosse não tinha melhorado, aquele mal-estar já tinha melhorado, mas a tosse não. Aí ele aí pediu o exame. E a dor, eu deitada, né, lá no centro cirúrgico para poder fazer a cesárea. E a dor na perna, e eu falava que tava doendo. Aí o anestesista pediu os exames, começou a fazer lá um mapeamento umas coisas lá, não sei explicar o que era. Aí saiu do centro cirúrgico e foi lá e falou pro Júnior: olha, eu pedi uns exames aqui, mas os exames podem demorar, né? E o Júnior vai falar. Ele pegou e falou assim pra mim, né? Porque ela já tava lá fazia 1 hora. Eles falaram pra mim: você vai assistir o parto? Eu falei: vou. Aí eu fiquei lá, eles falaram: a gente já vem buscar você. Coloquei a roupa, tudo. E nada deles vir.
E eu falei, poxa, a Lia vai estar com muita dor, né? Porque ela tá deitada, ela não conseguia, né, ficar esticada mais, por causa do ciático. E daí acabou que dali um pouco veio o médico. Aí veio conversar comigo, aí ele falou, ó, tô muito preocupado devido a essa dor que ela tá sentindo. Eu não sei se vai ser, como é que fala? Tipo um empecilho pra mim aplicar aquela anestesia mais comum, que é a Sim. Hacker, né? Sim, a hack Isso. Ele falou, talvez a gente vai ter que tubar ela pra poder fazer a cesárea. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, talvez a gente tenha que aplicar anestesia geral, né? Aí eu conversei com ele, perguntei o porquê. Ele falou por causa que se for algo na coluna. Aí foi aonde eu falei, não, eu busco. Aí a gente já fez, né, a ressonância da coluna. A coluna dela tá perfeita, é algo muscular. A gente já passou com o médico tal, já fizemos ultrassom do quadril. Né, não é nada na coluna, a coluna dela tá perfeita. Aí ele falou, então se você tá me afirmando isso e tal, então eu só vou pedir uns exames de sangue. E os exames de sangue estando ok, a gente dá sequência. Aí foi onde colheram o sangue dela lá na mesa de cirurgia. Aí demorou, né, um certo período. E daí era que foi umas 5 horas da tarde, eles vieram e falaram, tá tudo certo, vamos entrar para assistir o parto. Aí foi feito o parto, né? Nesse dia, inclusive, eu e uma prima, a gente engravidou na mesma época, né? E o da minha prima estava previsto para nascer mais ou menos em 19 de agosto. Só que ela teve também uma, né? Criança, quando quer nascer, ela nasce, né? Sim. E ela internou também no Santa Inês, no mesmo dia. Eu numa sala de cirurgia, né? Num centro cirúrgico. E ela no outro. Eles nasceram aí com uma diferença de 1 hora e pouco, os primos. Nossa. Então, o Bento nasceu também, né? Foi 2 alegrias, assim, na família, as 2 bênçãos. O Gael nasceu nas 5h30, né? O Gael nasceu 5h30 e o Bento nasceu umas 6h30, 6h40. Aí, o Gael nasceu, né, na hora que eles mostraram ele pra gente, na hora que tirou ele, perfeito, todo perfeito. E, né, fez todo o procedimento, ele foi para neonatal, eu acordei depois da anestesia, aí a dor na minha perna tinha diminuído de 10, ela tinha diminuído 6, né, tava 4 a dor. Aí tal, a gente foi pro quarto, tudo. No quarto eu consegui levantar, dei uns passos sem segurar nem andador, nada. Foi os primeiros passos sem andador, sabe? Aí, tal, querendo saber as notícias do Gael, né? Saber como é que ele tava. Aí a gente dormiu, acordou de manhã, o médico veio e falou... Eu já tinha ido ver ele, né? O Júnior conseguiu ver ele. Sim. Aí, de manhã, o médico veio e falou assim, ó, daqui a pouco o Gael tá no quarto. Ele tá bem, né? Tá normal. Daqui a pouco ele tá no quarto. Eu não acreditei. Aí, passou um tempinho, veio o Gael pro quarto, né? Lá, todo pequenininho, que ele nasceu pequenininho, mas perfeito, saudável. Aí a gente ficou no quarto. Quinta, sexta, sábado. Ficou na quinta, na sexta... Não. Sábado, domingo e também. Na quinta, sexta, sábado, ele ficou no banho de luz, né? Porque ele teve um pouquinho daquele amarelão. Aí no domingo a gente teve alta. Aí foi quando a gente foi pra casa, nós 3, né? O Bernardo tava lá na frente do hospital pra receber a gente, o irmãozinho. Sei. E a gente foi pra casa. Aí eu em casa ainda fiquei andando com o andador assim uns 2, 3 dias. Assim, no 4º dia, eu tava já bem melhor, mesmo andando praticamente sozinha, sem segurar em nada. Eu olhei pro Júnior e falei assim, pega essa cadeira e esse andador, essa cadeira de roda, e tira eles daqui de casa. Eu não quero nem colocar lá fora. Tira eles daqui de casa, eu não quero mais ver esses aparelhos aqui. Tira daqui, pelo amor de Deus. No mesmo minuto ele já deu jeito de levar embora. E assim, uma das coisas que eu queria falar também, eu falo,
quando a gente tá bem, né? Tá com os amigos, tá... A gente não percebe as coisas. E eu, depois que eu passei por tudo isso, no dia que eu tomei banho no chuveiro, eu ainda tava na UTI. E no dia que eu tomei banho no chuveiro, foi uma alegria, foi uma coisa que na hora que o Júnior chegou, foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Com a boca só, né? Que não saía a voz. Não saía a voz, mas assim, eu falei pra ele que eu tinha tomado banho no chuveiro, né? De cadeira de roda, mas eu tinha tomado banho no chuveiro. E aquela água cair no rosto, sabe? Ninguém dá valor nisso. Ninguém dá valor. E aquela água cair no rosto, assim, foi uma das coisas mais impressionantes, assim, que aconteceu naquele tempo também. E outra coisa foi quando eu cheguei em casa, tava na cadeira de roda e tal. Eu colocou eu lá na área, né? Na área da minha casa, assim. Eu fiquei na área e ventou, sabe? Aí bateu aquele vento, assim, no rosto. Eu peguei e falei assim, poxa, ventava tanto quando eu tava aqui em pé, limpando a casa, e eu ficava brava. Esse vento na área, jogando folha, né? Aí eu falei assim, ninguém dá valor, né? Pois então, olha, eu enxergo totalmente diferente minha vida agora. Totalmente diferente, assim. A cada passo que eu dou, eu agradeço e vou ser agradecida eternamente. Vou sempre louvar a Deus, agradecer a toda oração de todo mundo, da família, dos amigos, aqueles amigos que muitos foram na frente do hospital pedir por mim e deu certo, sabe? Por mim, pelo Gael. E todo mundo que tava pedindo era por nós dois, né? Pedindo pela minha família, pra minha família ficar completa. Até quem eu não conhecia, assim, porque que nem eu tô conversando com você aqui, parecendo que eu já te conheço há bastante tempo, por causa que você já sabia da história, né? Então, a gente fica assim... E é muita gente, assim, muita gente. Eu lembro que a Roberta conversava com a Vânia e a Vânia passava pra mim, né? Sim. Aí eu até falei, Vânia, eu falei, e eu passava pro Flávio, né? E inclusive em um dos podcasts a gente falou quando você teve alta e depois quando você teve o que nasceu o Gael, né? A gente comentou. Sim. A gente falou que era uma notícia boa e tanta notícia ruim que a gente deu aqui. Eram duas notícias muito boas, então a gente comentou também. Então, assim, eu falava pra Vânia, Vânia, a gente vai ter que entrevistar. Porque é uma história muito boa, é uma história muito... que termina bem, né? Uma história que termina bem. E a gente viu tanta história ruim, tanta história ruim, que olha, é demais, assim, é demais. Eu ia fazer mais uma pergunta, eu falei que era a última, né, mas depois eu vi o roteiro aqui, eu tenho que fazer mais uma aqui, porque você falou das suas dores, ela diminuiu depois, mas assim, depois de tudo isso, você tá com alguma sequela, que seja da Covid ou não, como que você está agora? Então, assim, ó, eu não sei, né, se é por tudo que eu passei, o tempo que eu passei, assim, eu tenho um pouco de dor, assim, nas juntas, né, do corpo, de vez em quando tá um pouco mais atacado, né, assim, sabe, tá doendo um pouco mais, mas assim, pra te falar a verdade, eu não tenho sequelas, não. A minha voz não voltou ao normal do que era, mas isso né, por questão da tráqueo. Eu vou fazer um exame dia 4, que é uma broncoscopia, porque pode ter uma estenose, né? Uma carne, assim, um estreitamento que cresce no esôfago por causa da traqueostomia, né? Então, pessoas que foram entubadas por muito tempo, pode acontecer de ter esse fechamento, esse estreitamento. Então, dia 4 eu vou fazer. Se tiver alguma coisa, vai ter os procedimentos a ser feitos. Mas eu tenho certeza que não vai ter nada, vai ser feito só o exame e mais uma vez Deus vai estar trabalhando, né? Ele tá... Fala que o meu anjinho da guarda tá bem cansado, assim. Olha... A gente brinca aqui na família que a minha irmã, ela sempre foi muito tranquila, né? Muito tranquila. Sim. Aí minha mãe fala assim... minha mãe, o Júnior falou... O anjo da guarda da Vanessa, tipo, sossegado. E o seu tá... meu Deus do céu! Eu não tenho
uma hora de paz. E você, Júnior, você tá bem? Você não teve nenhuma sequela da Covid também, não, né? Você tá bem? Não, eu tô bem. Tô bem. Eu com 15 dias eu tava tranquilo. Que nem bom. lembrava, assim, fisicamente que tinha tido Covid. Eu tenho, assim, um pouco, Luiz, também, assim, o meu fôlego, né, não voltou ao normal. Tá. Tipo, se eu dar uma corridinha, assim, eu me sinto cansada. Ontem até o Bernardo queria brincar, e a gente foi pro quarto e ficou brincando com os travesseiros, mas muito mesmo. Aí eu fui pra sala e falei, meu Deus do céu. Não aguento mais. Eu preciso fazer uma inalação urgente. Nossa! Eu falei, é que o fôlego do Bernardo é infinito, né? Então, até o Júnior não tem nada tanto. Então, eu acho que não é uma sequela, não, é o Bernardo mesmo. E vocês treinavam, né? Vocês praticavam esportes, né? Antes, né? Então. Sim. O Júnior ainda pratica, né? O Sim, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Mais tempo. Eu pratiquei jiu-jitsu um bom tempo. Eu gosto de musculação, sabe? Gosto sim. Mas sim, também sim. nada profissional, assim, aquela Sim, normal. Não, pelo menos é um treino, né? Tá bom. Não, é bom, eu pergunto porque isso pode ter ajudado até vocês a sair melhor disso e pode te ajudar na recuperação, né? Isso pode te ajudar agora na recuperação, essa questão do fôlego, voltar o fôlego e tal. Mas, olha, você tá bem, a gente tá vendo aqui que você tá bem, você tá muito bem, tanto você quanto o Júnior, os meninos também. Dá pra perceber que tá bem, ainda bem. Olha, que história, viu? Que história. A gente tá terminando a parte da entrevista, mas antes de eu passar para as dicas culturais, chegaram alguns recadinhos aqui pra você, Lia. Chegaram. Não chegou só pergunta. Chegaram recados também. Aqui, ó. Eu vou ler o primeiro recado aqui, que é da Juliana Sayuri. Você e o Gael são o nosso maior milagre. Deus agiu. Quem é a Juliana Sayuri? A Juliana. A Ju é uma amiga, assim, sabe? Aquela amiga que consola, aquela amiga que aquece o coração. Ela é uma pessoa de coração... Me ajudou muito. Sem tamanho. Enquanto tudo isso aconteceu, tudo assim que ela falava pro Júnior ajudava ele a ter mais força do que ele já tinha, sabe? Sim. Então ele sempre me fala, ela me ajudou muito com as mensagens, né, com as palavras. Ela, um beijo pra ela é maravilhosa. A Vani Lopes, né? A Vani, que é minha namorada, que é amiga da Roberta, ela mandou aqui, ó. A Lia é a prova da vontade de viver. Não tem muito o que dizer. É isso. Exatamente isso. Eu acho que ali naquela hora que, né, lá no começo que a gente falou que foi a hora que o médico chamou o Júnior pra falar com ele, ali o meu coração ali tava. Eu quero muito viver, eu preciso viver, sabe? Então, eu acho que isso... Mais as orações de todo mundo. Mais a oração, né? A oração foi o dobrar de joelho de cada um que pediu por mim. E não foi poucas pessoas, foram muitas pessoas. Não, foram. A gente sabe que realmente foi bastante gente, sim. A Suelen Thalita também passou aqui, ela dizendo: passando só pra dizer o quanto somos gratos pela sua vida e a do Gael. Amamos vocês. É nossa prima. Prima, legal. É a prima irmã. É a prima irmã do Prima irmã. Ai, que legal. Legal. Graças a Deus. A Diana Vieira também mandou aqui, ó. Só quero dizer que amo demais esse meio metro. Ela elogia, né, enfim, né? Ela elogia falando mal, né? Meio metro, deu risada, colocou aqui risada, né? Ela é foda e esse podcast será sensacional. Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Deus é bom. É isso que ela mandou pra você. Era saudade de um tempo que eu mais tinha, era receber a mensagem dela, porque a gente sempre mandou mensagem, sempre no final a gente coloca: Deus é bom o tempo todo, e a outra responde: o tempo todo Deus é bom. Ela é assim, eu não tenho palavras pra descrever ela.
né? Que legal. Ela é não tenho palavras, eu não consigo falar o tanto que eu amo ela, sabe? Sim. Não tem. E ela, a família dela inteira, eu amo ela demais, demais, demais mesmo. Legal, legal. E a última aqui é da Roberta Donda. Ela falou: minha mais profunda admiração para essa pessoa linda. Sempre me emociono. A Roberta é o anjo da minha vida, o anjo da nossa vida, que ela é aquela pessoa que eu admiro ela como mulher em tudo, sabe? Em tudo, em cada gesto dela, em cada palavra, em cada atitude dela, eu admiro ela, eu sou fã dela, sabe? Então, ela é uma pessoa assim, ela, a família toda, a mãe, a irmã, sobrinhas, sobrinho, todos. Eu conheci a Roberta assim, eu tenho um carinho por ela gigante, assim, porque foi no momento que ela tava muito frágil e eu pude, né, mostrar que eu tava ali com ela pra que ela passasse por isso e ficasse bem. E ela ficou, minha vizinha, a gente vai ser vizinha daqui uns dias. Que legal. Se Deus quiser. Que legal. Eu ainda não conhecia a Roberta pessoalmente, né? A gente tá esperando passar de vez, assim, pra gente conseguir marcar, né? Porque ela é muito amiga da Vani, né? Sim. E aí a Vani começou a me mostrar as mesas que ela monta, né? Pra café, essas coisas, né? Ela é sensacional. Aí eu falei pra Vani, Vani, ok, mas eu não tenho roupa pra isso. Eu não tenho. Eu falo pra ela, tomar café nessa casa, eu não tenho nem roupa. Eu não tenho roupa, eu não tenho. Eu já falei, aí ela deu risada. Falou, ai, que você besteira, ela deve estar xingando. Ela vai estar ouvindo a gente, ela tá xingando agora. Mas realmente, é muito bonito. O trabalho que ela faz, arrumar a mesa é muito bonito. Sem tamanho. Nossa, um negócio assim, muito, muito bonito. Ai. Mas é isso. A gente tá fechando aqui a parte da entrevista, né? Muito obrigado por todos os recados aqui. Vou encerrando a entrevista aqui e vou passar para as dicas culturais. Dicas culturais. Boa. Eu vou começar falando primeiro as dicas culturais. Passar uma série. Eu tô meio atrasado com questão de série, né? Porque essa série aqui, ela foi sucesso faz uns 3 anos, que é a Chernobyl. É a série Chernobyl, né? Uma baita, faz sucesso na época, né? E eu assisti esse ano só. E, nossa, é assim... Se assiste tenso, né? É uma série tensa, que aconteceu tudo aquilo que aconteceu em Chernobyl, explosão lá do reator nuclear, como os soviéticos tentaram esconder, e como a coisa espalhou, e não tinha como esconder, não tinha como nada, e como eles resolveram o problema também, né? É muito tenso. Então, quem não assistiu, né, já fez muito sucesso, tá na HBO agora, né, na HBO Max, esse novo streaming que saiu. Então, pra quem quiser assistir, assista. Como eu falei, é bem tenso, mas é bem interessante de assistir, porque é bem verídico. Eu já tinha lido já peguei pra ler livros, né, e histórias sobre Chernobyl, sempre gostei. Então, e é bem verídico mesmo, é um seriado bem verídico, muito legal, eu recomendo que assistam aí. Eu vou passar pra você, Lia. E agora, qual a sua dica cultural? Pra te falar a verdade, eu não sou muito de assistir série, não. A gente assiste aquelas sériezinhas clichê, né, que todo mundo assiste e fala, nossa, assiste, é legal. Mas nada muito... Olha, a minha dica, assim, uma coisa que tem me ajudado muito mesmo, muito. Então, não chega a ser uma dica cultural. E também vai ter pessoas que vai, né, querer saber mais, outras não, até por causa da religião. Mas como eu sou muito católica, ainda mais agora, eu falo para ouvir e assistir o Rosário do Frei Gilson, toda sexta-feira, às 4 horas da manhã. É um rosário, assim, mágico, que me ajudou muito durante esse tempo que eu tô em casa, que eu tô com o Gael, enquanto eu tô amamentando ele, tô ouvindo o rosário dele, e
teve a quaresma de São Miguel, né? Foram 45 dias de rosário, todos os dias às 4 da madrugada. E agora, como terminou a quaresma, agora é toda sexta-feira. Então, quem aí tiver interesse em ouvir, em assistir no YouTube, é Frei Gilson, o Som do Monte. Tem no YouTube, tem no Instagram. Legal. Tem no Face. Legal. Tem nas redes sociais, né? Eu ia perguntar mesmo onde que assistia, no YouTube. Tá bom, eu já anotei no YouTube, aqui. No Instagram, né? Tem. Já deixei anotado aqui, que eu vou... Legal. Que depois eu posto tudo isso aqui, eu coloco nas redes sociais, tudo também. Eu sempre coloco lá, faço uma propaganda. Mas beleza, vou deixar marcadinho aqui. E você, Júnior, o que você tem aí pra gente? Isso aí. Jiu-jitsu era uma coisa que todo mundo, assim, todo mundo deveria fazer. Eu falo todo mundo, mas desde pequeno acho que qualquer arte marcial seria essencial, tanto na educação quanto na moldura aí de um cidadão de bem. Eu acho que toda criança deveria fazer algum tipo de arte marcial. Eu recomendo o jiu-jitsu, né? Legal. Você treina. Você continua treinando, né? Você não parou de treinar. Hoje você mesmo continua. eu treinei já. Você treinou hoje também. Você tá. Que faixa que você tá? Eu tô de faixa marrom. Ah, tá. Legal. Tá bem. Faz na frente. 10 anos que eu treino. Treino aqui na Maromba de Indaiatuba. Eu sei onde é. Maromba. Pô, legal. Eu nunca. O jiu-jitsu eu nunca fiz. Eu cheguei a treinar Muay Thai e boxe. E no Muay Thai o mestre, às vezes, ele passava uns rolas lá. Ele mandava a gente fazer alguns movimentos de jiu-jitsu, mas pra ter uma defesa, assim, né? Mas jiu-jitsu mesmo eu nunca fiz. Eu acho bem legal. Tenho até vontade um dia de experimentar a brincadeira aí. O convite tá feito, é só vir pra cá que é... Beleza, eu vou agora. Olha, uma hora que eu tiver por Indaiatuba, vamos ver. Vamos tentar sim, gostei da ideia. O jiu-jitsu sei lá, pra mim eu sou suspeito de falar, né? Porque é minha saída, assim, de escape pra tudo, né? Assim, a correria do dia a dia. É um estilo de vida, né? Na verdade não é algo que eu vou treinar pra melhorar alguma parte física do meu corpo, é muito pelo contrário, é mais a minha cabeça mesmo que eu exercito, que eu esvazio ali as coisas do dia a dia. Então eu recomendo aí pra todo mundo aí fazer umas aulas de jiu-jitsu aí, que depois que colocar o kimono pela primeira vez a vida muda, é autoconfiança, é saúde, é uma família, porque todo lugar aí, toda academia de jiu-jitsu, eu falo jiu-jitsu porque eu treinei jiu-jitsu, já treinei Muay Thai e tal, mas qualquer arte marcial no geral, é algo que não tem aquela, assim, a malandragem que tem em outros esportes, sabe? De uma pessoa saber alguma coisa e o exemplo, não passar pra frente, ali é muito pelo contrário. Se eu descobrir algo novo, eu passo para aquela pessoa. Legal. E aquela pessoa vai gerar uma dificuldade para mim poder evoluir ainda mais. Então, o jiu-jitsu é diferenciado. Sim. Muito legal. Eu vou encerrando aqui a parte das dicas culturais e vou passar agora para o nosso salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Boa. O nome Salve, Chamegos e Sapatadas, a gente colocou esse nome aí. Faz tempo que eu não explico isso, até vou explicar para os ouvintes aqui. Porque salve, a gente manda salve pra um monte de gente, né? Quem tá se mandando salve, aliás, tem uma lista aqui das pessoas que mandaram as perguntas, eu vou mandar um salve para elas, né? Os chamegos é quando alguém elogia a gente, manda um elogio assim, a gente pega e fala. Aqui a sapatada é quando a gente fala alguma besteira aqui mesmo, né? E alguém lembra que a gente falou alguma besteira e tomou uma sapatada. Faz tempo, inclusive, viu? Ou a gente tá falando muito bem, ou as pessoas estão com medo de falar. Se a gente falar besteira, vocês têm que falar pra gente aqui, tá? É sério, a gente lê aqui, a gente tem espaço aberto pra isso. Mas é isso, ó. Eu vou passar aqui os salves, né? Pra Vani Lopes, que mandou questão, pra Mayara Azevedo, um salve. Pra Juliana Sayuri, um salve. Pra Suelen Thalita, pra Jennifer Gardenzani, pra Diana Vieira e pra Roberta Dona. Um salve pra todas vocês, muito obrigado por terem mandado as questões. Muito obrigado por ouvirem a gente também.
Agora, vamos passar para a parte dos salves, né, de vocês. A parte do Momento Se Consagra, a gente chama aqui, né? O Momento Se Consagra. É a hora que vocês vão falar o que vocês quiserem, mandar abraço para quem quiser, cobrar a dívida de quem quiser, fazer a propaganda. Agora é a hora. O espaço é de vocês aqui. Fiquem à vontade. A hora de passar o Pix agora. É hora de passar. Isso, boa. Boa, isso. Então, olha, eu queria poder mandar um abraço assim e falar o nome de cada um, mas é impossível. É muita gente, sabe? Queria só mandar mesmo um beijo, um abraço pra todo mundo que ficou sabendo, de alguma forma, pediu pela nossa família, pediu por mim. Um salve mesmo especial pros anjos do hospital, para todos os enfermeiros, enfermeiras, todas as pessoas, os médicos, assistentes sociais, da limpeza, da cozinha, da recepção, da segurança, todo mundo do hospital, eles foram assim impecáveis com a gente, né? Nos 2 momentos que eu mais precisei, assim, que foi com o Covid, que foi com o parto do Gael, né? Agradecer mesmo, de verdade, cada um, por vírgulas, né? Por tudo que aconteceu nesse momento e tá acontecendo ainda. Todos os nossos amigos, nossos familiares, todos impecáveis com a gente, né? Agradecer meu marido aqui que tá do meu lado. Ele sabe o quanto eu amo ele, mas agora ele sabe que a intensidade do que eu sentia por ele triplicou, né? E que a gente possa aí viver por muitos e muitos anos ainda juntos com a nossa família, se Deus quiser. E acho que é isso. Boa. Júnior, você também tem aí algum salve? Eu preciso mandar um salve para, igual a Lia falou, né? Foi essencial a galera aí do Santo Inês. O pessoal, como ela fala aí, foram anjos, né? O pessoal cuidou dela com carinho aí, que eu comecei a admirar ainda mais, conheci um pouco, né, do trabalho dessas pessoas aí que trabalham no hospital aí. É um serviço, é um trabalho diferente, é diferenciado, eles são pessoas diferentes. Logicamente que todo trabalho aí tem o seu valor, mas eles são diferenciados. E agradecer a todos os amigos aí que me apoiaram de diversas formas aí nesse período, os familiares, pai, mãe, irmão, sogro, sogra, cunhada, todos eles aí foram essenciais, dando força, dando apoio. A galera da Maromba, todos mandaram mensagem, perguntaram o que eu estava precisando. O meu mestre, o Paulo Strecker, me ajudou de todas as formas que ele podia. E também a empresa onde eu trabalho, né? Como falei, fiquei afastado aí todo esse período e eles foram seres humanos diferenciados, né? Não deixou faltar nada para mim no momento que eu mais precisei, que financeiramente também era essencial, né? Para mim poder estar me locomovendo, né? De um lugar para o outro, comprando as coisas que precisava e não faltaram em nada comigo. Então agradecer essas pessoas aí. Qual o nome da empresa que você trabalha? É Sintercam Ferramentaria. Sintercam Ferramentaria. Boa. Mas eu acho que faltou um ente muito importante para vocês falarem aqui. Qual o nome da doceria que fez o bolo? Faltou. Eu esqueci de falar. Sodier Vila Suíça. Quer comprar bolo, vai na Sodier, mas tem que ser da Vila Suíça. Da Vila Suíça, sim. O bolo é diferente, hein? Ele é diferente. Boa, aí, muito bom. Tem muita gente aí que tem muita coisa de todos os comércios, de amigos, de tudo, né? Que nem a própria Vani, os lustres dela é maravilhoso. Eu nunca consigo pronunciar. Me ajuda. Lami Lustres, aí. Lami Lustres. Agora eu consigo.
Ai, boa, boa. A Vani, a propaganda dos lustres aqui é toda hora, né? Toda hora eu tô falando deles aqui, né? Toda hora sai aqui. Falar. Toda hora sai aqui. Igual lá na Sodier Vila Suíça. Boa, Sodier Vila Suíça. Quer arrumar o carro, tem que ir na 360 km, Boa. que é do nosso amigo Dário, esposo da Roberta. Aí tem aí o casal Meus Tios também, que tem a loja aqui na Morada do Sol, aqui a loja Dom Bosco, a loja aqui de tradição mesmo. Há muitos anos eles estão em Indaiatuba. Vamos lá. Agora vamos vai embora. Isso aí. Tem o meu sogro, né, que a gente não podia esquecer, que é a adega V8. Opa! Pessoal aí que gosta de encher o caneco, a adega V8 dá pra beber igual um V8 e pagar pouco. É nosso lema. Aqui na Morada do Sol, Indaiatuba. Na Morada do Sol, na rua 8, ali do lado ali onde é o supermercado Sumerbol, por ali, por perto. Sim. Tem nosso amigo também, o Rafael, que tem a outra adega. Não são concorrentes, é a adega da esquina. São amigos demais. E assim, a gente torce por eles o tempo todo, né? Aqui tá na luz. Olha! Opa! Chegou! Chegou um rapaz. Oi! Fala assim, manda um beijo, filho, pra todo mundo falar. Um beijo, pessoal. Isso aí, um beijo pra todos. Isso aí, grande. Eita, nós, agora Esse sim. É o Bernardo. Agora é o Bernardo, sim, agora sim. Isso aí, tava faltando. Tava faltando a voz dele aqui, tava faltando. Aqui. Ele Tava faltando. Não aguentou esperar, não. Coitado, Tati, tá certo ele. Ai. Muita gente aí. Muita gente. Oi! Outra coisa também, tem meu trabalho, né? Poxa, o CIASP, o pessoal do CIASP Sim. foram pessoas também que muito felizes em voltar lá, falar com cada um e falar pro pessoal que quer fazer um trabalho voluntário, que quer conhecer uma organização, que quer fazer uma doação. O CIASP tá lá, sabe? É uma organização muito séria, uma organização muito... É maravilhoso o trabalho deles, é impecável o que eles fazem com aqueles usuários, aquelas pessoas, assim... Eu nunca trabalhei em nenhum lugar assim, com esse sentimento, sabe? Bacana, muito bom esse CIASP. Então, entra lá no site, tá lá as formas de doar, as formas de conhecer, de ajudar, ser voluntário, que eu acho que a doação não é só financeira, não. O voluntariado é muito importante. Sim, né? sim. Sim, o CIASP faz um trabalho muito legal mesmo. Muito bonito mesmo o CIASP. Muito bom, bem lembrado, muito bem lembrado. E todo mundo que você falou aí, se precisar de designer gráfico, eu tô aqui também, tá? Vamos fazer uma propaganda também. Estamos precisando também fazer uma propaganda. Eu tô aqui também. Designer gráfico, precisou, estamos aqui. Ai, gente, eu vou passar aqui pro encerramento, porque o Bernardo tá precisando da atenção de vocês. Você viu, né? Já eu vi. Deixa ele falar, porque é o momento fofura aqui do episódio, é ele falando. Eu só tenho a agradecer vocês aí, e assim, por tudo que vocês falaram aqui, o relato, uma coisa... Eu várias vezes aqui tive que tomar água, tive que dar uma segurada, né? Porque se eu começasse a chorar, eu não falava mais. Então eu precisei parar, respirar fundo, porque é uma história muito, muito forte. E acho que, assim, não tem palavras, realmente. De tudo que aconteceu, eu tava falando em um momento aqui com a Vani, né? Eu falei, gente, ela não é um milagre, ela é uns 10. Ela é uns 10, é fácil, ela é uns 10 milagres ali. Então, só tenho que agradecer a você, agradecer ao Júnior, que tava do seu lado todo esse tempo, né, também. E por ter dado o relato dele aqui, por ter falado também. Então, gente, só tenho a agradecer vocês por esse relato e esse episódio bom que ficou, viu? Tá, imagina, eu que agradeço essa disponibilidade que você teve aí pra gente poder passar para as pessoas que a fé, ela Move montanha, ela né? move, ela, né?
Crer no pai é essencial, é necessário. Sim. O Bernardo tá aí ainda? Não, desceu. Ah, ele foi pra lá, ele foi pra lá. Sobe, Eu ia- desce. Eu ia pedir um tchau pra ele, um tchau especial aqui pra ele, mas tá bom, vamos nós aqui, a gente faz um tchau aqui. Gente, muito obrigado mesmo, tá? Valeu mesmo. E vamos dar um tchau pros ouvintes aqui. Valeu, gente. Valeu. 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 Obrigado, até logo. Valeu. Tchau, tchau. Fumos!